Pessoal, este é o Céu da Semana, nossa live periódica que observa os movimentos do período semanal. Nós que falamos diretamente da época de 8 a 14 de outubro, que tem alguns ingressos chegando. Vênus vai chegar a Virgem, Marte em Escorpião, alguns movimentos aí, semana que antecede eclipse, que falaremos a semana que vem também. Boa noite, boa tarde, boa madrugada, bom dia a quem nos assiste ao vivo online, a quem assistirá a gravação durante a semana. Bom aniversário aos librianos aí que estão fazendo ano novo, né? Ana Martins, boa noite Juliana. Céu da semana marcado aí por alguns aspectos. A gente já começa com a quadratura Marte-Plutão no final de semana. Né? Quadratura Marte-Plutão já dá um certo indício de tensão, de cuidado para que certas atitudes não causem saia justa, atenção a posturas um tanto radicais. Boa noite, Isis! Atenção a posturas um tanto repentinas também. Né? Aspecto de Marte e Plutão geralmente envolve desafio no impacto que as nossas atitudes podem causar. Né? Então a gente tem aí no fim de semana essa quadratura, começando também a semana, marcando aí um cuidado com certos radicalismos, com certas condições de postura, de comportamento. Né? Saudações, Juliana, boa noite! Então, quadratura Marte-Plutão, algumas propensões a causar mais impacto do que imaginávamos com certas ações. Então, vale um cuidado aí com certos posicionamentos também. Né? Então, envolve aí uma condição de exercício de ponderação com até a ansiedade, de alguma forma, no trato de certos temas. Quadratura Marte-Plutão é notório, às vezes, mais questões que envolvam intensidade, impacto. A gente vê aí algumas situações pontuais de violência, alguma certa agressividade coletiva, né? Também algum impacto de tabus. Temas que envolvam tabus ganham uma conotação um pouco mais intensa, um pouco mais marcante. Né? Então, vem a debate, né? Vem a tema, de certa maneira, quando temos quadratura Marte-Plutão, e é algo que começa a semana. Eu dou um pouco do exemplo, o tom de certas ações, o tom de certas atitudes. Né? Quadratura Marte-Plutão envolve um tom da forma como a gente se posiciona ou age um pouco, às vezes de maneira afoita, com determinadas questões. Né? Então, eu digo que às vezes é quando a gente acelera o carro, mas numa marcha errada. Né? A gente está na segunda acelerando, achando que está na quarta. Então o grito vem. Né? Então o tom fica um pouco mais além da conta do que o motor está ali com a capacidade de acelerar. Né? Então isso é um pouco associado a esse tema de quadratura Marte-Plutão. Né? Situação repentina, Juliana, de amigo, meus sentimentos. Então, é um tempo que algumas notícias, alguns acontecimentos, alguns fatos também podem impactar de uma forma emocional mais intensa. E vale o tom dessa condição de postura e de atitude. Né? Boa noite, Renata! Então, vale um pouco essa ponderação, né? Um cuidado aí com a forma como nos colocamos diante de certas ações de maneira geral. Então, esse é um momento aí da quadratura Marte-Plutão. Boa noite, Mini Mônica! Começando agora. Então, esse tempo de Marte-Plutão vale esse cuidado com essas questões de posicionamento nas ações, né? E na própria ansiedade, e com certos radicalismos, não só nossos, mas de algumas pessoas também, de alguma maneira, que a gente pode testemunhar ou observar. Né? Então, vale essa atenção. Temos domingo à noite, Vênus ingressando em Virgem. Vênus ingressa em Virgem no fim de semana, começando a semana. Olha só, na noite de domingo, Vênus em Virgem. É aquela posição de condições. Às vezes
períodos que antecedem eclipse, vem à tona algumas situações repentinas mesmo, né, Juliana? Da propensão. Nós teremos eclipse no dia 14, então no outro sábado, tá? Então, eclipse solar em Libra, né? Falaremos desse eclipse semana que vem, tá? Nesse tempo agora temos o ingresso de Vênus em Virgem. Vênus ingressa em Virgem e aquela posição que vale um olhar para outra limpinha, né, Juliana? É um olhar para o que é prático, para quem a gente se relaciona e às vezes tem uma postura um tanto prestativa conosco, mas a gente não percebe, né? Vênus em Virgem recomenda atenção aos detalhes nas relações. É importante um olhar com detalhe a quem vem se dedicando a nós, a quem está ali todo dia ajudando, beneficiando, e a gente não presta atenção. A gente presta atenção em quem manda ali um recadinho poético, em quem dá um afago, um carinho, mas quem está ali às vezes quebrando o nosso galho, a empregada, ou a pessoa do trabalho, a pessoa que, né, vende alguma coisa, ou que traz algo que a gente precisa, né? Vênus em Virgem é valor a quem é prestativo, a quem nos dá eficiência numa condução de posicionamento, né? Então vale um pouco essa observação e um tempo um pouco mais especial quanto ao senso crítico dessas convivências. Ó, a ideia, Duarte! Então, vale um pouco de olhar a relações mais eficazes. Então, Vênus em Virgem eu digo que é o amor ou a forma de gostar de maneira mais efetiva do que afetiva, né? Então, é a pessoa que vai buscar o Buscopan na noite, à tarde, na madrugada, para você, ou que deixa ali a coisa pronta no trabalho e você não precisa antecipar ou quebrar a cabeça, né? Então, quem é prestativo sem fazer alarde, Vênus em Virgem, é o bastidor, né? Virgem tem uma natureza associada ao senso prático, à utilidade, aos bastidores, ao que é eficaz, ao que é útil, né? Então vale uma atenção a essas relações e também a maneira como nos colocamos nas convivências também, né? Mesmo que é preciso ter calma, calma na alma, calma e elegância, né, Ana Martins? Então, Vênus em Virgem tem essa dinâmica de atenção aos detalhes diante de quem convivemos, não passar batido a maneira como algumas pessoas dedicam atenção a nós e às vezes a gente está passando. Então vale um olhar, uma retribuição, um gesto mais prático também a quem faz tanto pela gente de alguma forma mais eficaz, né? Mais prestativa. Eu digo que também são aquelas relações que muitas vezes apontam erros ou apontam aquela pessoa que, né, eu estou falando isso porque eu gosto de você, né? A pessoa que às vezes é chata, mas quer o nosso bem, né? Que tem um quê de Vênus em Virgem. Vai estar com Vênus no ascendente? Então deve ser interessante para um olhar na estética, um olhar na aparência, né? Às vezes dá uma repaginada quando Vênus passa no ascendente ou no Sol, né? Então Vênus em Virgem tem uma questão especial porque vale uma atenção com a forma útil, o jeito de carinho, mas de maneira mais prática e mais útil, né? Então, às vezes alterar alguma postura na condição de convivência diante de quem é prestativo para nós. Então, vale essa observação. Quando Vênus chega em Virgem, é importante um olhar aos detalhes diante de convivências e também a observar quem é prestativo, quem é dedicado, às vezes quem é meio chato e às vezes a gente não gosta, mas faz aquilo porque gosta da gente, mesmo que não de uma forma muito afetuosa e carinhosa, mas está ali, não está faltando, é jeito prático, às vezes alguns dos nossos pais, alguém da nossa família, tem alguém ali que às vezes está zelando por uma coisa que a gente considera importante, mas a gente às vezes passa um pouco batido, porque a pessoa é meio prática, meio chata, aquele lado, né, da pessoa que é chata, mas é legal, né? Então tem sempre uns chatos que no fundo são legais e sempre estão quebrando o nosso galho. Isso é Vênus em Virgem, né? Então esse é um ponto. E outro detalhe é
um senso de valorizar o que é útil e prático dentro do que envolve modismos, né? Dentro do que envolve moda. Às vezes o simples é o sofisticado, né? Então Vênus em Virgem é um tanto isso. Vênus é um signo associado à beleza, à estética, né? E Virgem é um signo associado à simplicidade. Então, geralmente com Vênus em Virgem, às vezes um detalhe realça certas belezas ou realça certos lugares também. Então, às vezes é um ponto interessante para uma decoração, um detalhezinho daquele lugar, né? Não precisa às vezes fazer um design interior de moda para algum lugar, né? E incrementar demais. Às vezes uma cerejinha do bolo, aquela corzinha ali num tom, numa roupa, num ambiente de trabalho. Às vezes um detalhe na postura muda a maneira de lidar com certas relações. Essa é um pouco a mensagem da dinâmica, da didática de Vênus em Virgem. Tá? Então, Vênus em Virgem no domingo à noite. Boa noite, Elicena! Vênus em Virgem domingo à noite. Boa noite, Cris! Vênus em Virgem domingo à noite, chegando aí ao longo da semana. Então, atenção a quem tem vínculos ou presenças efetivas. Boa noite, Cris! Então, atenção a quem tem presença efetiva na nossa vida, quem se apresenta de maneira prática. Às vezes uma pessoa que trabalha para a gente e a gente não está agradecendo direito. Às vezes alguém da família que está ali quebrando o nosso galho e também a gente não deu atenção ou não vem retribuindo. Isso é Vênus em Virgem. Você tem Vênus em Virgem no Natal, né, Cris? Então, às vezes é aquela questão de gente que quebra o galho, que é prestativo, que faz, e a pessoa não percebe ou, de certa maneira, a gente acha que é tão rotineiro aquilo, a pessoa está ali sempre dedicada, sempre prestativa, é tão rotineiro que às vezes a gente deixa de prestar atenção e agradecer, né? Então esse é um olhar da Vênus. Está com crush virginiano? Daí, olha que interessante. Então, Vênus em Virgem valoriza os detalhes na relação. Um simples detalhe pode incrementar a relação, pode incrementar um ambiente, pode incrementar uma roupa, uma beleza. É o detalhe das relações. Oi, Eveli Gatita! Então, vale um olhar, né? Vênus em Virgem, atenção aos detalhes nas relações e valorizar as que são mais efetivas, mesmo que não sejam tão afetivas, ok? Então, um olhar aí. Na terça-feira, temos Plutão retomando o movimento direto. Olha aí, Plutão retoma o movimento direto na terça. E aí retoma um movimento direto e janeirão já vai para Aquário, né? Mas vamos primeiro falar desse retomar movimento direto de Plutão. É um Plutão ainda em Capricórnio, é meio que uma penúltima visita do Plutão por Capricórnio, que ele vai em 24, ele dá uma outra passadinha rápida, né? Então é um ponto interessante para primeiro que o Plutão estaciona aí de segunda para terça, então tem atenção, se ferra, menino, tem que ser atenção a quem é mais dedicado, né, com Vênus em Virgem, com quem faz e se dedica e às vezes não demonstra tanto amorosidade, né? Então, Plutão em Capricórnio, Plutão está em Capricórnio ainda, vai retomar movimento direto para, chegando em janeiro, ir para Aquário. Esses últimos tempos de Plutão para o Capricórnio, ele é interessante para uma projeção de projetos a longo prazo, uma direção de projetos a maior tempo, né? Então é um tempo importante para o ritmo de certas questões. Como ele estaciona aí na segunda para terça, não estranhe se acontecer alguns remanejamentos. Quando um planeta muda de direto para retrógrado, às vezes envolve uma transição de costumes, trava algumas situações, dá uma vagarosidade na rotina, num dia que muda de direto para retrógrado ou de retrógrado para direto. Então esse tempo de segunda para terça não estranhe se algumas coisas estiverem um tanto vagarosas, um tanto travadas, meio de comunicação, serviços, remanejamento de projetos a longo prazo. É um olhar aí que também dá propensão quando tem uma mudança de retrógrado para direto ou direto para retrógrado. Então Plutão está retomando
o movimento para direto. Isso é interessante para a dinâmica de metas que de alguma forma a gente tenha. É um tempo aí de projetar pesquisa ou transforma algumas questões que envolvam projetos de médio a longo prazo, certo? Que mais? Dá uma dinâmica de transformação sobre a maneira como a gente percebe algumas prioridades. Então, algumas prioridades que a gente tem podem ser remodeladas, podem ser reconsideradas ou até a gente retomar certas prioridades também. Então, esse é um ponto importante nesse tempo que Plutão volta ao direto. Na terça também tem oposição Vênus-Saturno. Olha aí, oposição Vênus-Saturno. Esse é um tempo de exercício de compreensão, né? Aniversário dia 10, seu Guzmão, parabéns, está chegando. Aí, dia 10 tem oposição Vênus-Saturno. Oposição Vênus-Saturno recomenda atenção com diferenças, com padrões de certas pessoas, com o lado conservador de algumas convivências. Vênus oposição a Plutão também às vezes pode dar uma vagarosidade para resolver questões diante de relacionamentos ou pelo fato de algum desafio no entendimento de lidar com questões. Pode ser desafiador para parcerias, para lidar com convivências ou tratativas em sociedades ou no vínculo de algumas pessoas. Então é um tempo aí que dá tendência a uma certa vagarosidade. Vai ter uma auditoria né, no modo de lidar com as relações aí, Ju. Né? Tem uma inspeção, tem uma auditoria. Né? Dá atenção com os padrões e diferenças de quem a gente nos depara ou dos lugares também. Então, oposição Vênus-Saturno é um tanto essa necessidade de compreensão. Responsabilidades que podem ser partilhadas ou repensadas diante de convivências. Saturno não tem um simbolismo do que envolve obrigações, responsabilidades, né? Então, quando tem oposição de Vênus e Saturno, é possível que se repense posições, é possível que se repense costumes ou responsabilidades diante da vida a dois, na família, no trabalho. Então, olha só, tô fazendo demais, vamos dividir essa parada aí, né? Né? Fazer uma auditoria, uma monitoria, né, Cristina? Então, é isso. Então, tirar a limpo algumas questões em relacionamentos, tem uma auditoria, né? Tirar a limpo. Às vezes é aquela DR necessária também, quando tem oposição Vênus-Saturno, para perceber certas diferenças. Oposição Vênus-Saturno, às vezes, pode envolver cobrança em certas relações na forma da demonstração afetiva. Né? Então tem um pouco isso aí. O maior fogo em galpão aqui perto. Nossa, é mesmo. Então, o Cris, está um pouco associado a esse tempo da quadratura Marte-Plutão, né? A gente, só voltando aí para quem chegou um pouco tarde, a gente começou aí a semana na quadratura Marte-Plutão, né? Então isso dá uma tendência a certas tensões, intensidade, e aí a propensão a alguns impactos de notícias, acidentes, né? A gente viu aí no Brasil, Rio de Janeiro, assassinato, execução, né? Agora pegando fogo aí no galpão. Não é estranho se tiverem aí outros contratempos. E voltando a Marte e Plutão, é aquela questão do cuidado com o impacto de certos impulsos que a gente tem, tá? Diante de certas convivências. Na oposição Vênus-Saturno, é possível, às vezes, algum cuidado com cobranças na forma de posicionamento nas relações. Às vezes a pessoa fica com medo de cobrar alguém ou a família porque a pessoa não está correspondendo a certas responsabilidades ou certas obrigações. Né? Então, às vezes é preciso dar uma palavra. Estou fazendo demais aqui, está na hora de você fazer aquele acerto, pagar aquela conta, resolver aquela pendência, ou buscar a criança na escola no dia combinado, ou, né, ou trazer aquela questão que a gente combinou. Oposição Vênus-Saturno requer aí uma pauta para recondicionar questões que envolvam vínculos e responsabilidades diante das relações. Então é para
um tempo até para tirar a limpo questões que envolvam vínculos e relacionamentos, né? Então, às vezes, quando tem Vênus oposição Saturno, algumas pessoas podem fazer cobranças para o nosso bem também. Olha, você não está ali indo no médico, você não está ali, né? Vamos retomar, vamos, né, fazer direitinho, né? Seja o pai, a mãe, o filho, o irmão mais novo, né? Você está fazendo direito, está indo lá na academia, está cumprindo as metas lá do médico, tá? Então, Vênus oposição Saturno também impacta numa demonstração, às vezes, de cobrança efetiva de quem gosta da gente por algo que, às vezes, a gente está meio desleixo também. Ah? Então, esse é um ponto interessante. Lembra que eu falei de Vênus em Virgem? Vênus em Virgem é aqueles, às vezes, aquelas pessoas que apontam. Oi, Vânia, boa noite. É aquele que aponta. Boa noite, Fabrícia. Vênus em Virgem são, às vezes, aqueles vínculos que apontam certas broncas, certas cobranças, mas com uma intenção de quem gosta da gente, né? Aquela pessoa que não é de muito de passar a mão na cabeça e dar certos alertas para a gente se tocar que está fazendo coisa errada ou que não está fazendo as coisas de forma coerente, né? Às vezes, em tempos de Vênus em Virgem, a gente pode se deparar com essa questão. Numa oposição de Vênus-Saturno, isso fica um certo reforço e com cuidado para a gente não ficar bravo, não ficar meio de cara amarrada, porque a pessoa deu uma certa bronquinha que a gente pode ter sido necessária um certo alerta. Olha, não faz isso, eu avisei, né? Então isso é um quê de Vênus em Virgem oposição Saturno, certo? Então vai uma demanda do ingresso de Vênus em Virgem e também da oposição que faz com Saturno. Na quinta-feira, lá para o dia 12, né? Boa noite, Vera Lúcia. Na quinta-feira tem ingresso, tem outro ingresso, tem Marte, Marte em Escorpião. Marte em Escorpião. Vamos lembrar que Marte muda de signo numa média aí de 2 em 2 meses. Marte volta em Escorpião depois de 2 anos. Quem tem Marte em Escorpião está prestes aí a um retorno de Marte bienalmente, e vale um olhar, né? Boa noite, Luciana, e vale um olhar para a casa de Escorpião, onde a gente tem no mapa o Marte ingressando, ele pode dar um dinamismo, uma direção, Deus proteja, Cris, uma retomada de direção, um impulso, uma demanda de questão. Marte, quando ingressa num signo, o signo que a gente tem, a casa, né, dá uma demanda de atenção naquela casa, tá? Então, se for final de Libra, né, ainda é a casa final de Libra, mas se a casa começar no começo de Escorpião, então Marte ingressando ali, ele dá um certo start, um certo impulso. Casa 3, Cris, aí é questão de aprendizado, de estudos, de papéis, documentos, questões com parentes também. O ingresso aí de Marte em Escorpião, numa situação de decisões, impacta, às vezes, num contexto de transformar decisões, alternar questões que envolvam postura, decisões mais profundas, intensas, né? Então, aqui na colinha, deixa eu pegar um lembrete aqui da questão de Marte em Escorpião. É interessante, Escorpião é um signo de pesquisa, né? Ele favorece o desvendar de questões, né? Melhor ser só do que sabotar é boa, né, Juliana? Então esse é um ponto. Passou Marte em Libra, ou Cris? Então, aí você já passou pela volta de Marte. Então, esses 2 últimos meses podem ter envolvido transições, novos movimentos na área de Libra ou na área de Áries, né? Então, quando Marte chega a Escorpião, aprofunda certas questões, aprofunda certos interesses, é um tempo de transformar ou trazer à tona certas emoções, certas questões íntimas. Então, quando Marte chega a Escorpião, impacta numa certa tomada de decisão para aprofundar assuntos, para aprofundar pesquisa, investigação, né? De certa maneira, trazer à tona até emoções ou sentimentos que a gente vinha guardando. De repente, para terapia, é interessante um tempo de Marte em Escorpião. E tem também uma sequência
a debates que envolvam tabus, preconceitos, que de alguma maneira ganham uma pauta maior quando Marte entra em Escorpião. Tá? Então esse é um ponto que acaba sendo importante. A gente vê aí no Brasil essa questão do casamento, da união civil sendo debatida, né? de casais de mesmo gênero, que voltou à tona e voltou polêmica, outras questões aí de leis também sendo remanejadas, porque o Brasil tem aí a área de Libra para Escorpião na casa 9, então um pouco essa área de leis também entrando em pauta. Mas o Marte em Escorpião também impacta nesse fator do que envolve tabus, do que envolve conceitos, do que envolve tratativas de temas mais socialmente impactantes, digamos assim, e é um tempo que a gente é suscetível a observar essas questões com mais intensidade, com mais proporção, né? Num contexto de mundo, digamos assim, né? Se não me engano, o Brasil tem Marte em Escorpião no mapa da independência, então por isso que, de certa maneira, alguns temas associados a leis, debates que envolvam tabus, questões sociais ganham uma proporção. Mas no nosso dia a dia, no nosso RG, digamos assim, vale o olhar na área de Escorpião do nosso mapa, porque impacta numa direção de assuntos ou num remanejamento de questão, certo? E também transforma algum tema num sentido de aprofundar ou trazer à tona questões também, certo? Lá para o mês que vem eu vou falar de uma conjunção de Sol e Marte, que será em Escorpião. Mas uma prévia já pode ser notada, já pode ser observada, que é ali pelos 15 graus, mais ou menos, de Escorpião, que vai valer esse olhar dessa conjunção no mês que vem. Então as questões na área de Escorpião já envolvem não só hoje, mas também novembro e o final do ano. Então a área de Escorpião com esse movimento de Marte, ela estará impactada para uma redireção de assuntos, prioridades e projetos. Então vale um olhar aí no mapa de cada um, quem tem Escorpião, aonde movimenta alguma tiração de algum esclarecimento, algum tirar a limpo de questões, digamos assim, certo? Então Marte ingressando em Escorpião já é uma prévia de algo que se movimenta nessa área de Escorpião. Se for carreira, trabalho, casa 10, casa 6, um redirecionamento. Se for casa 3, parentes, estudos, cursos, aprendizados. Então esse olhar aí com o ingresso de Marte e Escorpião. E temas que envolvam tabus, temas que de certa forma a gente não tinha tanta consciência, a gente passa a perceber de forma mais íntima, né, o que estava trazendo inquietação, porque o Marte em Escorpião às vezes envolve impulsos ou inconscientes ou que a gente ali está movido um tanto pelo emocional e às vezes não se dá conta. Então, quando Marte chega em Escorpião, às vezes a gente pode se dar conta de emoções, de iras ou de raivas ou de percepções psicológicas que antes a gente não tinha tanto, certo? Casa 7, Beth, aí questão de relacionamento, parceria ou tirar a limpo, convivências, né? Casa 12, Giovanni, aí depende do corpo, a parte física, as energias, né? Espiritualidade, terapias ou até sacrifícios que envolve uma certa demanda recente também, certo? Para terminar a semana tem bom aspecto, vamos ter um bom aspecto aí, porque não, né? Tem um trígono Marte-Saturno, olha lá, ó, trígono Marte-Saturno, quinta para sexta-feira, né? Pelo menos um bom aspecto na semana, como não, né? Paula Fonseca é Escorpião na 4 e na 5, né? No fim da casa 4. Então, como Marte está no começo de Escorpião, deve envolver ainda a sua casa 3. Então, mais coisas para a casa 3 aí daquela, né? Irmãos, parentes, estudos, né? Então, mais starts aí, tá vendo? Mais questões associadas à casa 3 também. Ana Martins, Escorpião, casa 12, então, aí é o fato de terapias, energia, saúde, né?
espiritualidade. A casa 12 é uma casa de culpas, de sacrifícios, de doações, então pode ter um remanejamento de alguns complexos. São as emoções que a gente, de certa forma, sobrecarrega, né? Então, é verdade, de quem tem sexta-feira 13, semana que vem, né, ô Cris? Olha só, é verdade. Tem trígono Marte e Saturno no final da semana, a gente já pode perceber aí de quinta para sexta, ou do meio da semana, né? Na quarta-feira, já de quarta-feira, quando Marte já tiver... Quinta-feira, quando Marte já tiver ingressado em Escorpião, e trígono Marte e Saturno é excelente para projetar questões a longo prazo, para questões a longo prazo. Então, falarei do eclipse semana que vem, Cris, tá? O eclipse é no sábado que vem, né? Então, na sexta eu falo do eclipse no feriado, tá? Se eu conseguir falar no feriado, mas falarei. Então, o trígono Marte e Saturno ele é positivo para projetos a longo prazo, para decisões que envolvam questões que já vêm de um longo tempo, é positivo para algo que a gente está prestes a concluir ou que vem demorando e aí já apresenta perspectiva de conclusão, mas também favorece direções ou remanejamentos de assuntos, estratégia para planejar um cronograma, o Excel, planilha de trabalho, né? Seja para provas, para vestibular, para quem está em estudos, para no trabalho concluir questões do ano, planejamento financeiro a médio e longo prazo, né? Recadastrar alguma coisa que precisa. Então, trígono Marte e Saturno ele é especial porque envolver algo que precisa ser consolidado e é um tempo muito bom para quem empreende, para quem tem, para quem é do meio corporativo, né, para planejamentos, ou até para estruturar e até concretizar de alguma maneira algo que de certa maneira já vem sendo finalizado ou elaborado e concretiza, né, dá um ponto final. Então esse trígono Marte e Saturno é especial para o que envolver planejamento, iniciativas planejadas, estruturadas, organizadas, né? Cronograma e o pensar, sei lá, uma compra que está planejando para o fim do ano, Black Friday, Natal, né? Já faz uma esquematização, dá uma pesquisadinha, já deixa esquematizado o que vem para depois, né? Trígono Marte e Saturno é aquilo que a gente pode fazer sem pressa e calculadamente, né? Com projeção, bonitinho, na calma e elegância, certo? Então esse é um valor aí. Dá um certo freio, um padrão, uma melhor sistemática para as ações, tá? Então o trígono Marte e Saturno, ele dá uma melhor sistemática para decisões, para planejamentos. A gente não fica meio à deriva, né? É diferente do que acontece aí no final de semana, para quem chegou tarde e perdeu esse comecinho da quadratura Marte-Plutão nesse fim de semana, que a gente está um tanto suscetível a algumas atitudes intempestivas, a um acelerar mais do que a marcha pode passar, né? Você está na segunda marcha, mas acha que está na quarta. Aí o motor vai fazer o quê? Né? Dá aquele berro, mas ele não acelera, mas não anda. Tem que passar a marcha direitinho, né? Então é um pouco isso quando tem quadratura Marte-Plutão. Para o final da semana melhora porque tem o trígono Marte-Saturno, né? Então enquanto essa quadratura tem aí domingo, começo da semana, segunda, um cuidado com atitudes radicais ou com certas posturas que às vezes podem causar um barulho maior do que a gente acha. Às vezes um gesto, uma coisa que a gente fez, né? Um esbarrãozinho, um toque, nossa, né? Já fica assim, um alarde, né? Então, cuidado aí com certa postura, com a maneira de colocar certos posicionamentos, não querer resolver atropelar algo sem consultar uma pessoa, que é uma tendência aí nessa questão de Marte e Plutão para não despertar uma agressividade desnecessária em função de ansiedade ou de diferenças de maneira geral. Certo? Então, pessoal, este é o Céu da Semana, de 8 a 14 de outubro. Obrigado a todos aí que nos acompanham, que nos assistem ou que assistirá ao longo da semana. Falamos aí rapidamente
de Marte quadratura Plutão, Vênus em Virgem, aquela questão das relações, dos detalhes nas relações, estar mais atento aos detalhes nas convivências. Obrigado, Cris! Estar mais atento aos gestos de quem a gente convive, né? Às vezes a pessoa está lá fazendo coisas que são importantes para nós, a gente não agradece, uma empregada, uma pessoa, né? Valeu, Ju! Então, um tempo aí que começa a semana com Vênus em Virgem, Plutão retomando direto para remanejar objetivos de médio e longo prazo também, uma estratégia para projeções futuras, né? Obrigado, Vera Lúcia, Juliana, Eveli Gatita, obrigado a todos aí que nos acompanham, Renata Klockner, ótimo fim de semana também, né? Obrigado, Adriana Mendonça, então todos aí que assistiram, a questão de Vênus oposição Saturno, o cuidado com as cobranças nas relações, ou com quem às vezes quer dividir as responsabilidades de certa forma, ou se a gente está muito responsável por obrigações que não são apenas nossas e precisam ser partilhadas e também são de outras pessoas, e isso precisa ser reparado, ajustado também, tá? Então, os aspectos aí que marcam mais a semana, Marte em Escorpião, marcando um ciclo aí na casa de Escorpião de vocês, e também no que envolver o aprofundamento de certos sentimentos, certas emoções que ficam ali meio contidas e que, de certa maneira, vêm um pouco à tona quando Marte chega a Escorpião também. Certo? Obrigado, Kátia. Obrigado, Paula Fonseca. Obrigado, Cris. Pessoal, ótima semana a todos. Um abraço. Tchau.